O Nelson Teich, a gente sabe, né, foi o breve, foi o ministro ministro da Saúde que menos tempo ficou no cargo. Ele entrou ali na saída do Mandetta, que nós ontem comentamos aqui, inclusive o depoimento dele longo, um depoimento que emparedou o governo. Ele trouxe uma carta, mostrou na CPI essa carta, trouxemos em primeira mão também a carta dele, uma carta que ele entregou ao Bolsonaro na saída, dizendo tudo o que havia feito e alertando para o risco do que poderia acontecer se o governo continuasse seguindo o caminho errado, o caminho do negacionismo. O que o Bolsonaro fez? Colocou o Nelson Teich. O Nelson Teich sempre nos pareceu um ministro tampão, uma espécie de fachada técnica para ele continuar aprofundando essa vertente negacionista do governo. E o Nelson Teich, hoje, na CPI, confirmou com o seu relato, um relato bastante técnico ali, né, muito diferente do Mandetta, que é um político. O Nelson Teich não, é médico, é empresário, fez ali daquele jeitinho dele monocórdio, dá até um pouco de sono às vezes quando a gente acompanha a CPI, mas ele fez um relato bem preciso de tudo que aconteceu. E quando você analisa esse relato, ele fala justamente que nunca teve autonomia no comando do Ministério da Saúde, ele comenta que a insistência do presidente na defesa do uso da cloroquina fez com que ele pedisse demissão, tá? Isso corrobora a tese que o Mandetta trouxe ontem de que haveria aí um gabinete de consulta, um Ministério da Saúde paralelo que o Bolsonaro usava para consultar, né? A gente sabe que o ministro paralelo era o Osmar Terra, que será convocado agora para a CPI na semana que vem. E aí ele fala da recomendação da cloroquina, fala que foi a gota d'água para a demissão, reiterou os riscos de efeitos colaterais da cloroquina, a falta de um embasamento técnico, de dados que provem a sua eficácia, né? Não há qualquer dado que mostre benefícios da cloroquina, né, no enfrentamento da Covid. E também disse aqui que acolheu a indicação do Eduardo Pazuello como secretário executivo, a indicação essa feita pelo próprio Jair Bolsonaro, e que até então o Pazuello, como secretário executivo, cumpria sua missão ali. Mas quando ele saiu, ele entendeu que o Pazuello não tinha estofo para assumir o comando da pasta, né? Não tinha conhecimento adequado sobre gestão de saúde, que foi exatamente as palavras que o Nelson Teich utilizou. E ele resume que as discordâncias com o Bolsonaro não se limitaram ao protocolo da cloroquina, mas também às regras de distanciamento social, ao uso de máscaras, às testagens em massa e à tese bolsonarista da imunidade do rebanho. Aí ele finaliza: a Covid demanda liderança e estratégia. Imunidade de rebanho é um erro. A unidade vem da vacina. A imunidade vem da vacina e não do contágio. Tá? Então, esse é o resumo. Abro para o seu comentário, mas antes, obviamente, a vinheta, Robson. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Você disse aí que o Nelson Teich foi um ministro tampão. Eu diria que ele foi um ministro tampax, né? Ele foi um dos piores ministros da saúde da história brasileira. A gente não pode esquecer isso. Porque se hoje ele está se redimindo, quando no mês em que ele ficou, ele se recusava a falar em isolamento social, né? Ele dizia que era preciso estudar muito bem como a pandemia se comportava nas regiões para estabelecer cronogramas diferentes, enfim, enrolou ali para fazer o jogo do Bolsonaro. Era um ministro, de fato, não é uma revelação, né? Ele dizia que ele não tinha autonomia, porque ele estava na cara que não tinha autonomia. Inclusive, ele era avisado em coletivas pelos jornalistas de decisões que o presidente havia tomado sem o seu conhecimento. Então, o Teich teve o bom senso do Teich foi sair logo, né? Esse foi o bom senso dele, quando o Pazuello foi nomeado à revelia dele, para ser seu secretário. Então, assim, tá bom, agora ele está contando o que todo mundo sabe. Na verdade, Cláudio, o que está ocorrendo agora, fora aquela carta ali do Mandetta,
revelação mesmo vai ser difícil ter. O que a gente vai ter são reiterações, né? Agora formalizadas perante a CPI, tem lá a sua importância, obviamente, de tudo que já se sabe. O Bolsonaro, essa CPI da Covid, ela não deveria existir, não porque não tem importância, o Bolsonaro devia ser impedido automaticamente. O que deveria estar ocorrendo hoje é um processo de impeachment, não uma CPI da Covid que está feita lá para apurar os fatos, ok, tá, mas isso poderia ser apurado durante o processo de impeachment, certo? O que está acontecendo é que nós temos lá um processo de CPI para manter o maluco sangrando, para fazer alguns arranjos ali, né? Eu já disse aqui que essa CPI, uma das negociações, obviamente, que estão ocorrendo nos bastidores em torno do novo ministro do STF, que vai substituir o Marco Aurélio Mello. Então, assim, ok, tá bom, eu acho ótimo que tudo venha à tona, mas tudo deveria ter vindo à tona num processo de impeachment, né? Que dizer que o Nelson Teich não tinha autonomia, desculpe, eu não... é quase uma piada imaginar que ele tivesse, porque ele era um fantoche ali, né? Ele foi um péssimo ministro, péssimo. Essa que é a verdade. Lembrando, Mário, que ele, quando assumiu, a gente tem um videozinho que fizemos lá atrás, com a trajetória dele, a longa trajetória dele no Ministério da Saúde, e aí a gente vai passar esse vídeo porque ele traz os discursos da ocasião. Quando ele assumiu, ele falou justamente em alinhamento total com o Jair Bolsonaro, né? Então, é muito fácil falar agora diferente. Mas solta o videozinho, Freitas, para os nossos espectadores relembrarem. E a gente volta também agradeço a conversa. O doutor Nelson. É o entendimento por parte do doutor Rubens, novo ministro da Saúde, e a gente espera que com o Rubens agora, o Nelson, me desculpa aqui, eu não me familiarizei com o nome dele ainda, com o Nelson. Nelson Rubens! Já começa hoje mesmo uma transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas. Um breve histórico. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro, das suas decisões lá da Vara Federal de Curitiba. Governo federal, neste momento, sinalizando com a ajuda de todas as ordens, não só de profissionais da saúde que estão chegando ao estado do Amazonas, mas a ajuda também com equipamentos e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Tem também um sinal. Com essa visita ao Comando Militar da Amazônia... A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por 1 milhão de pessoas. Testes em massa, embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. Se você olhar a Coreia do Sul, que teve que é considerada um exemplo em relação a essa situação, eles tiveram em torno de 10 mil testes. Para vocês terem uma visão disso, a Coreia do Sul, que é uma referência em testes, fez 10 mil testes por 1 milhão de pessoas. Então a gente não está falando em testar o país inteiro. Existe um alinhamento completo aqui entre mim e o presidente. Falou agora. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem sabe? Manicure, academia. Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. A vida é feita de escolhas. E eu hoje escolhi sair. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Olha aí, Cláudio. Sabe que eu esqueci
eu esqueci, porque é um sujeito esquecível, né, esse Nelson Teich, absolutamente esquecível. A cara dele é ótima. Não, e eu me lembro, mas eu esqueci que o Bolsonaro havia chamado o sujeito de Rubens. E eu me lembro que aí me ocorreu que eu só me referi a ele no antagonista como o Dr. Rubens. Para mim, ele passou a ser o Dr. Rubens. Então, o Dr. Rubens está agora na CPI, né? Colocando a culpa toda no Bolsonaro, que deve ser colocada, mas ele foi cúmplice. Ele foi cúmplice enquanto esteve lá, assim como os outros, à exceção do Mandetta, né? Então, perfeitamente alinhado. Não, teste em massa não existe, viu, Cláudio? O que os Estados Unidos fizeram, estão fazendo na Europa, isso tudo é uma pataquada, não existe, não tem centenas de milhões de pessoas testadas. Olha, é um destempero, ele continua sendo o Dr. Rubens.